Convidá-los à leitura de um texto bíblico na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um complemento da leitura que foi feita, mas quero ler no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, vamos ler alguns versículos, a começar pelo versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, começando pelo versículo 14, e nós vamos ler até o primeiro versículo do capítulo 7. Quando eu cheguei, Caleb estava falando e tinha um fundo musical para Caleb. Eu quero também. Desculpa aí, Caleb. Não é inveja não, viu? Eu achei bom, eu gosto. Samuel, me ajuda aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Tem teclado aí, Ziel? Dá para liberar aí? Diz assim a palavra de Deus: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Digam amém. Nós estamos falando sobre santidade. Qual é o tema de vocês? Jovens santificados em meio a uma geração corrompida. O tema central é santificação. O texto que eu li, ele é correlato, é similar ao texto que vocês escolheram como tema para o texto para o tema, que é Filipenses capítulo 12, versículo 15. Nesta noite eu quero falar sobre um aspecto muito interessante da santificação, que é o privilégio de ser santo. Queria pedir para que a igreja repetisse comigo: o privilégio de ser santo. Porque vamos falar esta noite, porque cremos que foi a direção do Espírito Santo para falar sobre este tema, porque a santidade, o tema, o assunto, a simples menção da palavra santidade ou santo, hoje já causa náuseas, incômodo em muitas pessoas. Porque muitas pessoas associam santidade, santificação, como algo enfadonho, pesado, ultrapassado. Há pessoas que acham que o tema não é mais atual. Falar de santidade nos dias de hoje, em alguns lugares já não se fala mais de pecado e, consequentemente, da vida de santificação. Porque, como disse, já é para muitos um tema
difícil de digerir, de ouvir, de pensar, muito mais de viver. Porque santidade, na verdade, traz exigências, quero dizer. A santidade é uma exigência, aliás, de Deus para os seus filhos. O próprio texto que vocês escolheram como tema fala sobre isto. E há muitos textos na Bíblia, entre eles o famoso texto em que o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santidade é uma exigência. Santidade é um requisito. Santidade, sim, é uma cobrança divina para aqueles que querem servi-lo. Porque Deus disse: eu sou santo. E quando se fala de santidade de Deus, não está falando nesse aspecto que nós aprendemos, que é a santificação como separação. Em relação a Deus, quando a Bíblia diz que Deus é santo, não está dizendo que ele se separou do pecado, porque ele não provou o pecado, em Deus não há pecado. Quando se fala sobre santidade de Deus, está falando que Deus está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, que não há nada semelhante a Deus. Não há nada que seja parecido com Deus. Deus é de outra essência. Não tem nada a ver com as coisas da terra. Deus não é palpável. Deus não se pode nem compreender. Porque a gente só compreende Deus porque Ele se revela. Se Ele não se revelar, ninguém o entende. Deus é incompreensível. Deus é imensurável. Deus está acima de tudo. Não há comparação para Deus. Não há nada e ninguém que se compare a Deus. Dê glória a Deus por isso essa noite. Ele está acima da matéria, está acima da compreensão, está acima do palpável, está acima do descritível. Não se consegue nem descrever Deus, né? A gente, no nosso pobre vocabulário, podemos dizer assim: Deus é grande, Deus é maravilhoso, e é mesmo, né? Deus é santo, Deus é lindo. Alguns têm a sua forma particular. Deus é grandão mesmo, né? Mas se você for aqui perguntar a cada um dizer um adjetivo para Deus, é pouco. Deus é muito mais do que a gente possa dizer. Deus é muito mais do que a gente possa descrever. Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. Deus é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Então, quando se fala que Deus é santo, está falando que Deus está numa categoria inalcançável, né? Inalcançável. Mas quando se fala de nós, como seus servos, a santificação realmente é uma separação. Separação para uso exclusivo de Deus. Mas nós precisamos entender, e esta palavra que o Espírito Santo quer que entendamos esta noite, que a santificação, a exigência da santificação por parte de Deus, não é um castigo. Não é um capricho. Que é isso? Tem gente que pensa que Deus cobra, exige santidade para castigar. Não é para castigar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus não quer que você seja santo para lhe castigar. Não. Para lhe aborrecer. Não. Absolutamente. Por que Deus exige de nós a santidade? E a santidade envolve renúncias. É verdade. A santidade envolve renúncias. A santidade envolve abstenções, hábitos santos, práticas santas, um alto padrão moral. Para ser santo, a gente diz não, a gente nega a gente mesmo e algumas coisas. A santidade, ela exige isso: abstenções negativas, hábitos santos, um alto padrão moral. Mas tudo isso que Deus exige não é para castigar. Na verdade, quando Deus exige santidade, o seu propósito é abençoar. Ele quer nos oferecer prerrogativas espirituais que são incomparáveis e que não se exigem e que não se alcançam se Ele não exigir a santidade. É por isso que Deus exige a gente ser santo, porque Ele quer nos abençoar. Porque Ele quer nos abençoar. Eu quero que você aprenda isto e nunca mais pense que a santidade é um castigo. A santidade é uma bênção. Diga comigo: a santidade é uma bênção. E quando Paulo vem falar sobre a santidade, ele nos apresenta algumas figuras para mostrar a condição espiritual que devemos viver.
Esse texto que nós lemos, ele fala sobre o jugo desigual. O que é um jugo desigual? É estar unido a alguém que não é da mesma natureza. Então, quando Paulo disse, olha, vocês não podem estar em um jugo desigual com aqueles que não creem em Deus. Porque vocês vão ter problemas. Eles não são da mesma natureza. Eles não são da mesma classe. Não são do mesmo tipo. Estou falando no sentido espiritual. Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual com aqueles que são infiéis. Infiéis são aqueles que não creem em Deus. Aqueles que não creem na palavra. Aqueles que não creem nas coisas de Deus. Paulo fala assim, vocês não podem viver junto com eles no mesmo jugo, porque é um desacordo. Não tem como você viver um jugo desigual, porque não há sociedade entre a justiça e a injustiça. A justiça e a injustiça são coisas diferentes. A justiça é a vida íntegra. A justiça é a vida pura. É o pensamento correto, é o sentimento correto em relação a Deus. A injustiça é a condição daquele que despreza a lei, que despreza Deus. Paulo diz, não pode haver sociedade, comunhão, laços entre os que vivem uma vida de pureza, uma vida de agradar a Deus, com aqueles que desprezam a lei de Deus. E nós estamos vendo isso hoje. As pessoas estão desprezando Deus e desprezando as suas leis. E é difícil você conviver até de forma amigável com pessoas que são ofensivas à nossa fé. Estamos vivendo isso, né? Pedro fala sobre Ló e diz a Bíblia que Ló vivia no mundo, do mundo atual da sua época, mas ele vivia enfadado com aquele mundo. Segundo Pedro 2:7. Incomodado com o mundo da sua época. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quem vive pelo Espírito, quem vive para agradar a Deus, sente o incômodo neste mundo. Este mundo não tem mais espaço para a gente. Ele não é cômodo. Não é cômodo. Se você está acomodado, e você está achando que este mundo está às mil maravilhas, existe um problema aí de ordem espiritual. Existe um problema de ordem espiritual. Porque este mundo é hostil à fé. Hostil à fé. Se você vive pelo Espírito, você percebe isto nos olhares. Não basta muita coisa, não. É só você chegar vestido como um crente no ambiente. Só isso. Você quer ver uma coisa estranha? Se você encontrar uma pessoa na rua e falar assim, um outro crente, Pai do Senhor! Pronto. Você virou alienígena. Você virou alienígena. Porque você saudou alguém com a paz do Senhor. Né? E às vezes, a gente entende, às vezes pode ser que algum jovem, para evitar esse tipo de constrangimento, aborrecimento, de olhar, sabe, reprovável, às vezes fala até assim, pai, senhor, tem gente que não quer nem mais andar com a Bíblia, né? Nada contra, viu, gente? Aí compra uma pequenininha, disfarçadinha, a Bíblia 007, né? Umas que cabem no bolso, outras na bolsa. E eu compreendo, eu fui jovem como vocês. Eita, pastor, o senhor já passou por isso? Já passei por isso. Já. Eu tinha uma Bíbliazinha assim, tamanho desse celular assim, mais ou menos. E eu andava com ela assim, feito um revólver assim de lá. E pegava meu paletó e andava com ele assim nas costas, fazendo charme. E um dia eu fui, desci para o culto, quando eu cheguei no meio do caminho, lá veio irmão Jairo. Irmão Jairo pegava no meu pé. Cadê a Bíblia, rapaz? Está aqui, afiado, desse tamanho. Não tá bom não, isso não faz mal a ninguém não, rapaz. Só faz cócega. Tem que ter uma Bíblia grande, rapaz. Você é crente? Uma Bíblia maior. Cadê o paletó? Está aqui nas costas. E você é boêmio, rapaz? Deixa esse paletó. Coloquei o paletó, com medo já. Agora tá bom. Aí eu fui, de paletó com a Bíblia. Se não bota a Bíblia no bolso, não, vai com a Bíblia na mão. E eu fui lá com a minha Bíblia na mão. No outro dia já pedi a mãe para comprar uma Bíblia grande. Disse, mãe, me deu uma Bíblia grande, eu quero comprar uma Bíblia grande, que o irmão já reclamou comigo. Qual é o tamanho que você quer? Você está a cara do púlpito. Aquela pentecostal. É uma pentecostal daquela capa dura, a primeira que saiu. Se caísse no pé, aleijava.
comprar uma daquela. Eu comprei mesmo uma pentecostal capa dura. Ainda tenho lá em casa. Eu acho que ainda tenho ela. Depois, comecei a usar paletó e coloquei o paletó e saí. No outro domingo eu ia para o conjunto, tocava no conjunto, quando eu encontrei o irmão Jairo no meio do caminho, o irmão Jairo olhou e disse, muito bem. Já orou? Já orei? Já orou? Para quê? Para usar o paletó? Você tem que orar, é? Tem que orar, rapaz. Você está no meio da rua, passa aí, cai um demônio. Vão chamar quem? Quem está de paletó, quem está de bermuda? É, de paletó, né? E se tiver um enfermo para orar para Jesus curar? Vão chamar quem? É o do paletó. Você tem que orar para usar o paletó, rapaz. Paletó é responsabilidade. Usar a Bíblia é responsabilidade. E eu fui aprendendo, né? Como jovem, me moldando, né? E quando ele me encontrava na rua, ele dizia a propósito, Pai do Senhor! Eu dizia, amém, irmão Jairo. Ele não faz vergonha de ser crente não, viu, gente? Que caia todo espírito de vergonha aqui esta noite. Levante sua mão e diga assim, eu sou crente. Diga bem alto, eu sou crente. Dê glória a Jesus porque você é crente. Isso é maravilhoso. Ser crente é bom demais. Nunca tive vergonha de ser crente. Eu gosto de ser crente, irmãos. Eu gosto de ser crente mesmo. Crente mesmo. Porque hoje tem uns termos mais eufêmicos, né? Gospel. Tu é gospel? É? Eu sou gospel. Da religião. Tem outros aí. Eu gosto mesmo do crente. Porque demônio tem medo de crente. É. Quando fala assim, lá vem um crente, o demônio fica assustado. Se falar um gospel, ele ainda fica fazendo acordo. Mas crente ele não aguenta. Né? Pode ser crente. Quem é crente de glória. Crente de glória. Crente é bom. Né? E zombam da gente, porque, eu vou abrir um parênteses aqui, zombam nos crentes, mas na hora que a coisa aperta, quem é que chamam? Se cair um demônio no vizinho, quem chamam? E se estiver doente, quem ora? Quem ora pelo desempregado? Pela família? É o crente. Crente, por isso que a Bíblia diz que o crente é o sal da terra. Né? Você chega, quanto é que está 1 quilo de sal hoje? Quem sabe? 1 quilo de sal. Né? Quem sabe? Ninguém sabe, meu Deus do céu. Quanto é que está 1 quilo de sal? Hã? R$2. Tá, é caro. Quando eu casei era 50 centavos. R$2. Já viram promoção de sal? Você chega no supermercado, está lá. Grande promoção de sal. De R$2 por R$1,98. Não tem promoção de sal. Quando você chega no supermercado, na primeira prateleira, está o sal? Está nada. Está o produto de limpeza. As massas. Os leites derivados. Onde é que o sal geralmente fica? Lá embaixo da gôndola. No recanto do supermercado. Mas quando você pega a sua sopinha e coloca na boca, qual é a primeira coisa que você sente falta? Sal. É feito crente. Não pode faltar crente, senão esse mundo fica podre. Mas aí está a igreja, o sal da terra. Levanta a sua mão e dê glória para Jesus. Crente, nós somos crentes. Hashtag sou crente, a partir de hoje. Paulo disse, não há comunhão. Não há comunhão entre luz e trevas. Quando chega a luz, as trevas correm. Não há comunhão entre luz e trevas. Por isso que os demônios não gostam da gente. Por isso que o inferno não gosta da gente. Porque nós somos a luz do mundo. Somos o brilho deste mundo. Quando Jesus disse, vós sois a luz, a palavra luz ali significa os raios. O brilho. Os raios de luz que saem. No mundo espiritual é assim. Quando passa um crente, ele emite raios. Raios de luz. Raios de fogo. Raios de presença de Deus. Por isso que as trevas se incomodam. É isso mesmo. Quando chega um crente santo no ambiente, se houver trevas, elas se incomodam. É simples assim. É porque a luz incomoda as trevas. É só isso. Porque crente é um ser muito educado. Crente é educado demais, gente.
Crente é uma coisa, crente tem que ser estudado. Existe um adágio popular que fala assim, isso tem que ser estudado pela NASA. Quem tem que ser estudado pela NASA é o crente, irmão. Crente, eu estou falando de crente, com C maiúsculo, crente de verdade. Olha, crente não dá bala em ninguém, não dá bala. Crente não briga na rua, não joga pedra, não mente, não rouba. Pode colocar ele no supermercado, sem caixa, ele paga. Ele dá o dinheiro, ele mesmo recebe o troco certinho. Falando de crente de verdade. Não vive enrolando ninguém. Não é prejuízo para a sociedade. Não dá trabalho para a polícia. Pode juntar aí 10 mil crentes no meio da rua, não dá trabalho à polícia. É limpo, toma banho todo dia, não se droga, não se prostitui. Olha esses crentes aqui, esses jovens aqui, ó. Pensa num bando de crente bonito, limpo, cheiroso, arrumado, sadio. Pode fazer exame toxicológico, todo mundo aqui, não, todo mundo passa. Não tem ninguém drogado aqui, não tem ninguém com substância química no corpo, não bebe, não se prostitui, nada. Crente é uma maravilha. Crente é uma coisa linda, ordeiro, né? Quando ele é ofendido, ele não retribui, ele só ora. Jesus, está vendo Jesus? Jesus toma as providências por ele. É uma maravilha. Por isso que o crente incomoda. Ele incomoda mesmo o reino das trevas. Diz a Bíblia, não há comunhão entre luz e trevas. Não há concórdia. A palavra concórdia aqui pode ser traduzida como harmonia. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Essa palavra concórdia aqui, ou harmonia, é uma palavra que é usada na música. Ela fala sobre a junção das notas, dos tons. Você quer ver uma coisa? Eu vou pedir, fala um pouquinho aí, Samuel. Eu vou pedir para a gente cantar um hino aqui. Cada um canta no seu tom. Tá bom? Sabe aquele hino que fala assim? A ele a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lembra desse hino? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como é que ele começa? Porque dele, por isso. Eu não vou nem dar o tom, eu quero que todo mundo cante. Você vai tocar em si bemol, qualquer coisa. Toque em maior mesmo. É para errar mesmo. Quando eu der o sinal, vocês vão cantar. Porque dele, por ele, são todas as coisas. 1, 2, 3, já. Porque dele, Está afinado demais. Peraí, gente. Não. Vocês são afinados demais. Eu quero que vocês desafinem. Dá para desafinar, não? Dá para cantar errado, não? Vamos de novo. 1, 2, 3, já. Porque dele, por ele. Tá feio, né? Cante. Para ele. Para aí, para mim. Tá feio. Mi menor. Porque dele, por ele, agora tá bonito. Para ele são todas as coisas. Só embaixo, sem galeria. Lindo. Lá em cima, galeria. A ele a glória. Vai. A ele. Embaixo. Isso chama-se harmonia. Porque não há harmonia entre Cristo e Belial, entre o crente e o mundo. Porque o mundo toca por uma partitura e nós cantamos por outra partitura. Não há harmonia, não há laços entre o mundo e os crentes, a igreja e o mundo, Cristo e Belial, luz e trevas. Por isso que Paulo disse, continuando a leitura, que consenso, que comunhão tem o templo de Deus, nós, com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Aí, eu entro no âmago desta mensagem, porque eu disse a vocês que queria falar sobre o privilégio de ser santo.
Porque Deus quer, porque Deus exige, porque Deus pede, porque Deus ensina, porque Deus instrui que eu seja santo. Qual é o seu propósito? Já falei, não é castigo. Já falei, não é capricho. Não é capricho. É privilégio. Existem alguns privilégios que só desfrutam aqueles que se santificam. E Paulo disse no capítulo 7, versículo 1: pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoemos a santificação no temor de Deus. Eu falei sobre privilégios, mas poderia falar também sobre promessas. Eu vim esta noite dizer a esta igreja, eu vim esta noite dizer especialmente a estes jovens, que há promessas de Deus para aqueles que se santificam. Promessas, bênçãos, privilégios, presentes. Deus quer que nós sejamos santos, porque Ele quer nos fazer promessas, porque Ele quer nos dar privilégios, porque Ele quer nos abençoar. Quais são essas promessas? Eu vou falar sobre algumas delas. A primeira está no versículo 16 do capítulo 6. Repita comigo. Neles. Não, repita comigo bem forte. Neles habitarei. É uma promessa maravilhosa. Paulo disse, usando o texto bíblico, que o Senhor fez uma promessa àqueles que se santificam. Ele disse, eu vou habitar neles. Habitar neles. O Espírito Santo vem e habita em vidas santas e não vidas impuras. Deus disse, se você viver uma vida de santificação, eu vou habitar em você. Habitar em nós é viver em nós. Deus vive dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Isto é um privilégio que às vezes a gente não atenta. Não lembra. Esquece que o Espírito Santo mora em nós. Vou dizer outra vez para você dar um glória. O Espírito Santo mora dentro da gente. E eu sei, vou falar do meu testemunho. Sei que não sou uma casa tão confortável para Ele habitar. Tenho coisas a consertar. Estou falando do meu testemunho. Se eu pudesse agora fazer uma declaração ao Espírito Santo, e a faço, diria para ele, ó morador da minha casa, desculpe-me, gostaria de ter uma habitação mais confortável para você. Aleluia. Porque Ele merece mais do que eu dou. Ele merece melhores acomodações. Melhores acomodações. Não sei você, talvez sua casa seja uma mansão suntuosa. A minha é um casebrezinho, coberto de palha, chão batido. Mas Ele mora aqui. Eu sei que Ele mora aqui. Porque eu estou sentindo Ele aqui em mim agora. Você está sentindo que o Espírito Santo está dentro de você? Levante a sua mão para glorificá-lo esta noite. Jesus disse a respeito do Espírito Santo: eu rogarei ao Pai, e o Espírito Santo descerá para que fique convosco. João capítulo 14, versículo 16 e 17. O Espírito Santo vai ficar convosco. A preposição aqui é meta, significa com, depois, atrás.
Jesus disse, o Espírito Santo vai colar em você. Ele vai te acompanhar. Você vai, ele vai. Você vai para a direita, ele vai para a direita. Você vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Você anda, ele anda. Ele vai acompanhar você 24 horas por dia. Meu Deus. Que bela companhia nós temos. O Espírito Santo. Disse Paulo, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você sabe o que é alguém ser guiado pelo Espírito? A palavra guiar aqui é tomar pela mão e conduzir até o destino final. É o Espírito Santo que pega na sua mão e diz assim, você quer ir para onde? Para o céu, Espírito Santo. Eu vou levar você. Agarre na minha mão, eu agarro na sua mão. E eu vou dizendo a você, cuidado, aí tem um buraco. Cuidado, aí tem um tropeço. Cuidado, aí tem um laço. Cuidado, aí tem uma armadilha. E de repente você tem assim um pensamento e fala assim, meu Deus, eu tive um sentimento agora de não fazer. Que sentimento, rapaz? É o Espírito gritando na tua consciência. Eu estou aqui para ajudar você. É Ele. E quando você pega seu telefone celular, Ele fala, ei. Isso não. Eu vou acessar tal site. Não! Oh, Espírito Santo, insistente. Oh, Espírito maravilhoso, que não larga o olho de mim 24 horas. Eu quero dizer para você, você tem alguém 24 horas, atento, olhando, cuidando, zelando, velando, livrando, guardando, ajudando. É o Espírito Santo. Eu era criança ainda, era do ciclo da oração infantil, faz tempo, mas fui, eu lembro. E a minha dirigente, irmã Regina, falou assim, tenham cuidado, meninos, tenham cuidado que Jeová vai ficar com o olho grande dele em cima de você a semana todinha, viu? E se você chegar sábado aqui no próximo oração em pecado, saiba que o olho grande de Jeová está em cima de você. Eu passei a semana todinha sem querer pecar. E os pecados daquela época, meu Deus do céu, era empinar uma chalopa. Esse pecado fraco. Brincar de bola de gude. Pegar um espeto e ficar forando assim no chão para fazer uns riscos. Era tudo que a gente fazia. Mas a irmã Regina falou assim, Deus está com um olho bem grande em cima de você. Tenha cuidado. Um dia eu fui para a escola, quando eu passei, não sei quem foi, desenhou no chão um olho bem grande. Quando eu passei que pisei, falei, sangue de Jesus, é o olho. E disse assim, meu Deus, Deus está em cima, está embaixo. Ele botou o olho na terra para me observar. Eu fiquei com medo daquilo, e é verdade. Foi coisa de criança, mas tem um olho, tem um espírito, tem um guia, tem um amigo, tem alguém. Ele está aqui esta noite. Chama-se Espírito. Levanta sua mão para adorá-lo. Levanta sua mão para glorificá-lo. O Espírito. Um privilégio. O Espírito Santo mora em mim. Jesus disse, ele vai habitar em você. Habitar significa estar perto. O Espírito Santo veio para nos defender. Ninguém ora sem ele. Ninguém canta sem ele. Eu vim no caminho dizendo assim, Espírito Santo, me dá uma palavra. Se o Senhor não me der, ninguém vai me dar. Eu sei que o pastor lá é teólogo, mas ele não tem uma mensagem para me dar, para dar para o coração de vocês. Que ele também recebe do Espírito. É o Espírito que inspira a gente. A gente não consegue nem orar sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é ele que intercede por nós. Porque na oração faltam palavras. Não é verdade? Você às vezes se ajoelha para orar e fica lá 1 hora, 40 minutos, não sai uma palavra, rapaz. Você fica, estou perdendo tempo. Tá não! Romanos 8 diz que o Espírito, que conhece as nossas fraquezas,
Intercede ao Pai, numa linguagem que só eles entendem, gemidos inexprimíveis. Dê glória a Jesus por isso esta noite. Ele estará convosco, Ele habitará convosco, Ele estará em vocês. A preposição aqui é dentro. Jesus declara que o Espírito Santo está em nós como uma fonte de poder. Uma fonte de poder. É Ele que nos anima na hora que a gente está desanimado. Ele que nos alegra. Uma palavra do Espírito Santo, um corinho. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele tem as suas armas. Ele nos faz lembrar de um hino, de um versículo, de um testemunho. Não sei se você já aconteceu com você, eu acho que já. Você está sozinho, de repente o Espírito Santo te alegra, você sorri. O Espírito Santo faz a gente sorrir. Faz mesmo, gente. Faz mesmo. Faz a gente chorar. Chorar. Quem nunca chorou sozinho com o Espírito Santo? Sorriu com o Espírito Santo. Se alegrou com o Espírito Santo. Quem nunca viu um crente sozinho dizendo assim: Jesus, é assim mesmo. Não é que ele está ficando doido, não. Ele está conversando com um amigo invisível que ele tem. Jesus, é assim mesmo. Tá certo, Jesus, tá certo. Tá bom, Jesus. Sim, Jesus, sim. Tá bem, sim, Senhor. Isso é um privilégio maravilhoso. Levanta sua mão para adorar Jesus aqui esta noite. Levanta sua mão para adorar o Espírito Santo aqui esta noite. Adore o Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Oh, que grande amigo temos. Que grande amigo nós temos. Você sabe que a Bíblia chama ele de o amigo do noivo, né? Há uma linguagem bíblica que chama ele de o amigo do noivo. O que é o amigo do noivo? Antigamente as pessoas quando iam casar não era como hoje. Hoje em dia é WhatsApp, mensagem box, né? Instagram. Tem os meios modernos. Antigamente não. Antigamente era assim: o pai da moça prometia ela para o pai do moço. E às vezes moravam longe. Um morava em Recife, outro morava em Nazaré da Mata. Olha que distância. E tinha uma pessoa chamada amigo do noivo, que ele era o intermediário. A noiva não conhecia o noivo. O noivo não conhecia a noiva. Mas tinha uma pessoa chamada o amigo do noivo. Ele que fazia a tramitação. De vez em quando, o noivo mandava ele à casa da noiva. E mandava por ele alguns presentes. Joias, pingentes, óleos, alguma comida, algum tecido. E dizia: leve para minha noiva e pergunta como ela está. E ele ia à casa da noiva e dizia para ela: aqui estão os presentes que o teu noivo mandou para você. E ele mandou perguntar como você está. Se a noiva fizesse um banquete para o amigo do noivo, fizesse um banquete, uma comida, estava dizendo para o amigo: diga para o seu amigo, o meu noivo, que eu estou esperando por ele. O banquete era o sinal de aprovação. E era o amigo do noivo quem dava para ela as informações do noivo, porque ela não tinha fotografia, não existia o WhatsApp, não tinha rede social. As informações eram transmitidas de forma oral. E ela perguntava: como é ele? E o amigo dizia: ele é assim, ele é alto, tem os cabelos pretos, os olhos são de cor caramelo. Como é que ele fala? Ele fala suave, ele é tranquilo, manso, agradável, cheiroso. E a partir da informação do amigo, a noiva se apaixonava pela pessoa. Pelas informações do amigo do noivo, a noiva se interessava. E o amigo não podia mentir para a noiva, porque ele era o fiel escudeiro e que trazia as informações. E ao mesmo tempo, quando ele voltasse para o noivo, ele teria que dizer para o noivo as informações corretas em relação à noiva. Ele fazia o elo entre o noivo e a noiva. É o Espírito Santo. Alguém aqui já viu pessoalmente Jesus? Alguém já viu Jesus de forma visível, pessoal? Não?
Vocês acham que ele é lindo? Hã? Claro que sim, a gente até canta, né? Lindo, lindo, lindo é. Toda a glória eu te dou, Jesus. Vocês acham que ele é agradável? Vocês acham que Jesus ele é manso? Alguém aqui ama Jesus? Sem vê-lo? Sem conhecê-lo? Alguém tem uma fotografia de Jesus? Como é que a gente ama Jesus? Que o Espírito Santo está me dizendo, está nos dizendo aqui esta noite, ele é maravilhoso. Ele te ama. Ele é maravilhoso. E o que é que a noiva faz para dizer ao noivo que está esperando? Banquete. Este congresso é um banquete. Este congresso é a nossa resposta ao Espírito Santo. Quando você se reúne aqui para cantar tão bonito como cantaram. Quando essa igreja se reúne aqui para glorificar Jesus como estamos glorificando. Estamos dizendo, amigo do noivo, diz ao noivo que nós estamos ansiosos por vê-lo, que nós o amamos e que ele é o amor das nossas vidas. Levante a sua mão e diga, Jesus Cristo é o amor da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou partindo para a conclusão. Jesus disse mais pela sua palavra. Se vocês viverem em santidade, eu habitarei entre vocês. Eu tenho uma palavra para vocês, jovens. A vida de santidade, ela nos permite viver experiências maravilhosas com o Espírito Santo. A vida de santidade nos faz viver experiências maravilhosas com Jesus. Alguém de vocês já foi, por exemplo, acordado por Jesus à noite? Já tiveram essa experiência? Eu achava que isso dava medo. É maravilhoso. Quantos de vocês já são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Levante a mão os que são batizados. Levante a mão bem alto para eu ver. Todos que são batizados com o Espírito Santo, eles recebem de Jesus o sinal das línguas. O que é o sinal? É uma habilitação que Deus dá para o batizado com o Espírito Santo, para ele falar em um idioma celestial. Acontece que, quando você é batizado com o Espírito Santo e recebe só o sinal de línguas, você recebe um idioma próprio, vocábulos próprios. Todas as vezes que você vai falar em línguas, você fala os mesmos vocábulos, as mesmas sílabas, as mesmas expressões. Isto é o sinal. Todo batizado tem. Mas existem variedades. Outros idiomas que quem é batizado com o Espírito Santo pode falar. Isso chama-se variedade de línguas. Eu lhe pergunto, você que é batizado com o Espírito Santo, você já falou em variedade de línguas? A santidade te permite. Você que já foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, alguma vez você já entendeu o que você está dizendo? Isso chama-se interpretação das línguas. Isso são presentes da santidade. Batismo, variedade, interpretação, presença. Você já cantou um hino espiritual? E o que é um hino espiritual, pastor? É uma partitura. É um hino que tem, nos arquivos, Deus tem um almoxarifado divino, onde tem várias partituras de hinos. E de vez em quando, ele tira uma delas e diz, canta esta música para mim. E quem é batizado com o Espírito Santo, tem de Deus a capacidade de cantar a música na melodia que Deus dá. Não é uma música conhecida na terra, é um hino que não se conhece. E Deus dá especialmente para aquela pessoa e diz, cante para mim. E você canta uma canção específica para Deus. Aleluia. Jesus disse, se vocês se santificarem, eu vou habitar em vocês. Tem mais. Diz o texto, eu andarei entre vocês.
E o que é andar? Mover-se. Caminhar. Eu tenho uma palavra no meu coração ardendo para dizer a você esta noite. Como resposta de Deus para vocês. Como promessa de Deus para vocês. Josué capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler para você. Porque esta palavra ela queima no meu coração e eu quero compartilhar para você esta noite. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: disse Josué também ao povo. Se você quer receber esta palavra, levante sua mão. Meu jovem, levante sua mão. Como sinal de que você recebe a palavra. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sua mão está levantada ainda, eu vou dizer outra vez. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Qual é a interpretação? É assim. Como chama-se aqui? É um adém, né? É assim. Assim diz o Senhor para o adém. E aqueles que vieram ao culto esta noite. Se vocês viverem uma vida santa, amanhã é o tempo futuro, o tempo certo, o tempo propício, o tempo que você espera. Se você viver uma vida santa, no tempo certo, no tempo propício, no tempo exato, o Senhor fará maravilhas. E o que são maravilhas? É aquilo que está além da capacidade, coisas difíceis de compreender, coisas extraordinárias, coisas grandes. É a palavra de Deus. Se você, se você, igreja, viver uma vida de santidade, diz o Senhor, eu começarei a fazer maravilhas, coisas grandes, coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Deus vai andar entre vocês, se mover entre vocês. Milagres vão acontecer. As portas vão se abrir. Eu não estou dizendo que você pare de estudar, estude, se dedique, mas a chancela do seu milagre será a tua santidade. O selo de Deus para o seu futuro será a sua vida de santidade. Deus assume esta noite um compromisso com você. Se você viver em uma vida de santidade para mim, eu vou trabalhar para você. Eu vou abrir a porta para você. Eu vou aprovar você. Eu vou abrir a porta grande para você. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado aí. Você, jovem, pega aí na sua mão, na mão do seu irmão e diga para ele: o Senhor te promete que fará coisas grandes na sua vida, se você viver em santidade para Ele. Coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Você vai lembrar desta noite como uma noite em que Deus promete fazer coisas grandes, maravilhas. Quem pode crer comigo, diga comigo: maravilhas. Maravilhas, maravilhas, coisas extraordinárias. Deus fará coisas extraordinárias. Deus fará coisas maravilhosas. Aleluia. Eu conheço jovens que não tinham nem o que comer. Eu conheço jovens que não tinham nem o que vestir, mas decidiram viver uma vida de santidade para Deus. E Deus abriu as portas para eles. Eu vi jovens serem curados
No dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, batizou a mim, batizou a minha prima e curou o Marconi. No mesmo dia, no ciclo de oração infantil. Eu vi Deus fazer coisas grandes na vida de jovens. Só porque viveram uma vida de santidade. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua promessa. E esta noite Ele está fazendo uma promessa. A Umadem. Santificai-vos. Porque amanhã, e quando eu digo amanhã, eu estou falando de um tempo futuro que pode ser daqui a pouco, ou pode ser amanhã, ou pode ser semana que vem. O que Deus está dizendo é que Ele vai fazer coisas grandes se a gente viver em santidade. O Senhor disse: eu habitarei entre eles, eu andarei entre eles, eu serei o seu Deus. Meu Pai do céu, que promessa maravilhosa! Eu serei o teu Deus, teu Deus! Você vai poder dizer a todo mundo: eu tenho um Deus! Como Sadraque, Mesaque e Abidênego disseram ao rei Nabucodonosor: pode colocar fogo na tua fornalha, pode aquecer a tua fornalha 7 vezes, pode amarrar a gente aí, porque o meu Deus gosta de fogo. O meu Deus é Deus de fogo. Quando Ele quer, Ele aquece, quando Ele quer, Ele esfria. E se Deus quiser nos livrar da tua fornalha, Ele vai nos livrar, porque Ele é Deus que controla a temperatura do fogo. Agora, se Ele não quiser, a gente morre, mas a gente não te adora, porque a gente só adora a um Deus. E o Deus deles veio para passear no meio da fornalha de fogo ardente. O rei tinha dito: qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? O Deus Todo-Poderoso veio e se apresentou. Colocaram Daniel na cova dos leões. E depois de uma noite inteira de expectativas, o rei perguntou pela manhã: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serves, teve poder de te livrar das mãos dos leões, da boca dos leões? E ele gritou lá de dentro: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, a quem eu sirvo, enviou um anjo e decretou esta noite jejum na cova dos leões. O meu Deus me livrou da cova do poder dos leões. Quem tem um Deus aqui, levanta a sua mão para adorá-lo. Tem um Deus. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Diz mais: eu lhes serei por pai, e eles me serão por filhos. Quem vive uma vida de santidade, tem a Deus como seu pai. Um pai que às vezes castiga, um pai que às vezes chama a atenção, mas um pai que ama e que cuida. O meu pai, que hoje está com 91 anos de idade, e não se sente velho, viu, gente? Se você disser que ele está velho, ele não gosta, não. Ele está com um bocado de tempo já. 91 anos de idade. Todo final de semana, ele ia lá para o centro da cidade e levava a gente para andar com ele. E a gente tinha o hábito de soltar da mão de pai e sair correndo pelas ruas, porque a gente queria um pouco de liberdade. E ele ficava ali lutando com a gente, para a gente não se afastar dele. Até quando ele cansou de fazer aquilo, e ele deixou a gente ir. Deixou a gente ir. E a gente foi. A gente foi. E de repente, quando a gente parou, que procurou de um lado do outro, cadê pai? Cadê pai? Deu desespero em mim, no meu irmão, Jair. Eu era o mais velho. Ele disse para ele: fica tranquilo, eu estou aqui. Estava com mais medo do que ele. E a gente procurando, um lado, meu irmão começou a desesperar, começou a chorar. Ele: chora não, rapaz, seja homem. E chorando por dentro. No auge do desespero, aí chegou meu pai. Tudo bom? Pai,
Que é isso, pai? O senhor abandonou a gente? Eu? O senhor deixou a gente sozinho aqui no meio desse mundo, aqui, desse povo aqui, a gente perdido aqui. Que falta de compreensão, que falta de cuidado. Pai, o senhor nos abandonou? Não, rapaz. Eu não tinha abandonado vocês, não. É que eu sempre digo para você, não largue da minha mão. Fica perto de mim. Vocês insistem. Aí eu deixei vocês irem e fiquei ali por trás da banca de revista, só olhando, para ver até onde você ia. Entendeu que você não pode viver sem mim? Entendi, pai. Quer dar a mão? Agora, pai. O pai está sempre presente. O pai está sempre cuidando. E o Senhor esta noite lhe diz: se santifique. Eu serei seu pai. Eu vou cuidar de você. Se santifique. Eu serei o teu Deus. Eu vou livrar você. Eu vou proteger você. Eu vou cuidar do seu futuro. Eu vou cuidar da sua saúde. Eu vou cuidar da sua mente. Eu vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar dos seus estudos. Eu vou cuidar do seu amanhã. Eu vou cuidar de você. Se você confiar em mim, diz o Senhor, eu vou cuidar de você. Neles habitarei. Entre eles andarei. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Eu lhes serei por pai. E eles me serão por filhos. Fique de pé, por favor. Por um instante. Por um instante. Fique de pé. Canta aquele hino, Alvo Mais Que a Neve. Lá maior. Alvo mais que a neve, quero ser pra te honrar, pra te agradar. e em santidade eu vou vir. Que deseja entregar a sua vida para Jesus agora? Tem alguém entre nós que deseja receber a Deus como seu Pai esta noite? Se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus agora, eu quero te convidar, porque Jesus deseja esta noite ser também o teu Deus e o teu Pai. Em nome de Jesus, tem alguém? Saia do seu lugar agora. Venha em nome de Jesus receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e receberás a Deus como teu Pai. Receberás o Senhor como guia da tua vida e viverás uma vida que nunca vivestes. Sentirás uma alegria que nunca sentistes. Terás uma vida que nunca imaginaste. Em nome de Jesus, tem alguém que deseja esta noite entregar a sua vida para Deus? Saia do seu lugar agora e venha a Cristo. Nós queremos te convidar. Tem alguém? Venha em nome de Jesus. Aos jovens que aqui estão, eu quero lhes fazer um desafio. É muito simples. Muito simples. Depois que ministrei a palavra, depois que você ouviu a voz do Senhor dizendo que deseja que você viva em santidade para te abençoar, e que Ele vai fazer maravilhas em sua vida. Se você acha, se você sente que precisa de uma renovação do Senhor, de uma visitação de Deus, para melhor servi-lo, se alguma área da sua vida precisa de um toque de Deus, para que seja mais santa, se é a sua mente, quem sabe são as lutas na sua mente, quem sabe são as lutas nos seus sentimentos, que estão sendo um empecilho para que você viva uma vida mais santa para Deus. Quem sabe você entende que o Espírito Santo precisa estar mais cômodo dentro da sua casa, do seu templo. Se você deseja esta noite receber uma oração, eu convido você a vir aqui à frente e nós vamos orar por sua vida, para que o Espírito Santo esta noite lhe visite.
lhe toque, lhe encha, lhe capacite. Serás visitado, tocado, renovado pelo poder do Espírito Santo. Há um texto na Bíblia. Pode vir, pode vir. Venha à frente. Eu lembrei de um texto bíblico aqui, eu quero compartilhar com vocês. É rápido. Pode dar glória a Jesus. Não é pecado dar glória, é bom dar glória. Pode chorar na presença de Jesus. Pode chorar na presença de Jesus. O Espírito Santo está aqui, ele compreende o que é isto. O Espírito Santo sabe o que é isto. Pode vir, crente, pode vir, sem temor, sem temor. Venha, pode vir. Não há medo, não há temor. Não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Vou repeti-lo porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. Deus não nos deu espírito de temor. Levante a sua mão, Madem, levante sua mão. Eu quero ministrar uma palavra. Levante sua mão. Todo temor, toda dúvida, toda timidez, toda ação do inimigo contra a tua mente, a vergonha de ser crente, a vergonha de ser santo, todo temor, toda dúvida, toda fraqueza nesta área, seja repreendida pelo poder do Espírito Santo de Deus, agora, em nome de Jesus. Deus não te deu espírito de temor. Todo pânico, toda depressão, toda seta do inimigo contra a tua mente está cancelada agora. Cancelada agora. Deus não nos deu espírito de temor. Eu repreendo todo medo que você tem dos demônios. Há jovens aqui que sentem-se intimidados pelo poder das trevas. Mas eu proclamo pela palavra: Deus não te deu espírito de temor. Toda seta preparada contra ti não prevalecerá. Chegaram duas vidas para Jesus aqui. Levante sua mão para adorá-lo. Eu não estou estimulando nenhum jovem a sair daqui com empolgação exagerada e sair pela rua procurando demônio para expulsar e nem pisar na cabeça de Satanás. Porque isto é atribuição de Jesus. Jesus vai pisar a cabeça dele como já pisou na cruz. Mas eu sei que Satanás faz careta, tenta assustar você, dizendo que os seus demônios vão estar contra você. Tem jovem que não dorme nem com a luz apagada.
tem medo de vultos, tem medo de superstições, tem medo de simpatias, estão todas canceladas. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Saia medo, saia medo, saia deste ambiente medo, saia agora. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Receba força agora, abra sua boca, glorifique, receba agora. Deus não lhes deu espírito de temor, mas de poder. Levanta sua mão de novo, jovem, eu quero ministrar. Deus lhes deu espírito de poder. Poder sobre a carne. Receba poder sobre a sua natureza humana. Vício, prática maligna, eu te repreendo agora. Vício da mente está repreendido. Vício do corpo está repreendido. Práticas imundas estão repreendidas. Esses jovens agora recebem poder. Abra sua boca, jovem. Poder. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o poder do alto. Esse poder do alto é mais forte que a bomba de nêutrons. É mais forte do que qualquer arma nuclear. Este é o poder que vem de cima. É o poder que queima o pecado. É o poder que queima as obras do inferno. É o poder que repreende Satanás. Receba poder esta noite, jovem. O Madem, receba poder. Espírito de poder. Espírito de amor. Espírito de amor. Eu quero ministrar uma palavra para vocês. O Ramachurianda Labacanda Labas. O Ramanda Labasuricanda Labas. Olhe para mim, Satanás, Igreja do Senhor e jovens, tem disseminado entre a humanidade sentimentos contrários ao amor. Nunca se ouviu tanto de mães que jogam seus filhos na lata do lixo. Nunca se ouviu tantos de pais que matam seus filhos e de filhos que matam seus pais. É o sentimento da indiferença. É o gelo de Satanás no coração do homem. Mas Timóteo disse: Deus não te deu espírito de temor, mas de poder e de amor. Eu quero profetizar e ministrar que neste templo agora cai uma chuva seródia de amor aqui. Jeová está quebrando o gelo hoje entre jovens e seus pais. Jeová está acabando hoje com inimizades entre vocês. De jovens que não se falam, de jovens que não se saúdam. Levanta sua mão, eu quero ministrar. Espírito da inimizade, de contenda, de frieza, você está repreendido. Está repreendido. Porque Deus não deu a estes jovens espírito de contenda e de temor, mas de amor.
Quando acabar este culto, você vai falar com ela sim. Você vai falar com ele sim. Você vai amar seu pai sim. Porque Jeová está quebrando barreira. Estão quebradas. Estão quebradas. Vamos fazer um teste. Dê logo um abraço nesse irmão. Dê logo um abraço nele aí. Dê um abraço nele. Dê. Eita, pastor, não fala com ela não. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Abrace e diga assim: eu te amo em nome de Jesus. Diga para ele: eu amo você em nome de Jesus. Eu amo você em nome de Jesus. Eu amo você em nome. Você vai amar mais o seu pastor. Você vai amar a sua igreja. Você vai amar o seu dirigente. Você vai amar o seu companheiro. Espírito de amor. Satanás preparou uma contenda, um lío, uma armadilha, uma arapuca para você, para sua família, para o seu irmão. Mas esta noite, Jeová veio com a palavra, está quebrando o laço, desmanchando a armadilha, e amor está sendo derramado em nós esta noite. Espírito de moderação. É a sensatez da santidade. Feche os seus olhos. Pare de sorrir. Não converse com ninguém agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, eu ministrei a tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é tua. Eu sou apenas o instrumento da tua palavra. Mas eu acredito na tua palavra. Porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa. Derrama sobre estes jovens um espírito de santidade. Derrama sobre estes jovens um espírito de ousadia. Derrama sobre estes jovens um espírito de amor. Derrama sobre estes jovens um espírito de moderação. Que eles vivam uma vida santa. Porque eu sinto do teu Espírito que promessas foram feitas a eles esta noite. Haverá santificação e haverá maravilhas, haverá milagres, haverá respostas, haverá saídas. Faça-o sentir agora o toque do teu Espírito. Toca nesta mente. Toca nesta língua. Toca neste corpo. Sinta agora em nome de Jesus. Sinta o poder do Espírito. Sinta o poder do Espírito. Abra sua boca para adorar Jesus. Abra sua boca para glorificar Jesus. Abra sua boca para exaltar Jesus. Sinta o poder do Espírito Santo. Desfrute da presença, do poder, da virtude do Espírito Santo derramada sobre nós na noite deste dia. Sinta uma dense, sinta. Sinta, sinta, receba agora a visita poderosa do Espírito. Receba agora o toque poderoso do Espírito. Receba agora o mover precioso do Espírito. Sinta, 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 sinta a presença do Espírito. Teu nome.